Olá, queridos alunos do curso. Eu sou a professora Esther Santos. Estou aqui com vocês para mais uma aula a respeito do seguinte módulo, que é o módulo falando sobre o desenvolvimento da terapia em grupo. Nós estamos na segunda videoaula, tá bem? Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos. Vamos falar dos benefícios da terapia em grupo. Vamos falar também dos tipos de terapia em grupo, vamos ver cerca de 4 tipos, e também quando se deve fazer o uso da terapia em grupo. Vamos lá? Bom, falando de benefícios da terapia em grupo. O primeiro benefício, ela possibilita a troca de experiências. Na terapia de grupo, o paciente descobre que não é somente ele que está passando por uma determinada dificuldade. Durante as sessões, tanto ele quanto os outros pacientes comentarão sobre dificuldades que são semelhantes, né? Então, durante a conversa, durante o compartilhamento dos problemas, das situações em questão, eles vão perceber que seus dilemas se assemelham. E desse modo, ambos os lados poderão se ajudar, oferecendo apoio e sugestões para enfrentar tal obstáculo. O segundo benefício da terapia em grupo é que, durante as reuniões, o paciente perceberá que não está sozinho. Ou seja, ele vai começar a se identificar com os seus membros ali, né, com as pessoas que estão ali para a terapia. Ele vai começar a se identificar. Então, ele vai perceber que ele não está sozinho no seu dilema, né, nas suas queixas. Ele ganha a chance de ser ouvido e essa é a melhor parte de uma terapia em grupo. Então, o paciente vai perceber, primeiro, que ele não está sozinho. Segundo, ele vai ganhar a chance de ser ouvido. Alguém vai ouvir sua lamúria, sua necessidade, suas queixas. Alguém está ali para ouvir, ele está ali fazendo um compartilhamento, né? Pacientes que realizam sessões de terapia garantem um espaço de compreensão cada vez que eles serão ouvidos por seus companheiros. Eles conhecerão suas diversas histórias de vida, né? Então, o paciente está ali, juntamente com outras pessoas, e vai acontecer o conhecimento de diversas histórias, ampliando sua visão de mundo e a perspectiva de sua própria vida, incluindo seus relacionamentos, seu passado e também o seu futuro. Muitas vezes, a falta de alguém que entenda suas dificuldades pode representar grande parte dos seus sentimentos. Então, por isso que ele vai se sentir importante naquele momento. Por quê? Porque ele ganha a chance de ser ouvido. Existem muitas pessoas que estão cultivando sentimentos, alimentando sentimentos, simplesmente porque estão sentindo a falta de alguém que entenda as suas dificuldades. Isso aqui é um ponto muito importante que denota, né, que mostra, que deixa transparente, deixa claro, deixa evidente a grande importância que tem a terapia em grupo. O terceiro benefício da terapia em grupo é que ela fomenta novas relações, ou seja, ela estimula novas relações. O conceito principal da terapia é criar vínculos entre os pacientes. Guarda isso que é muito importante, isso é a essência do trabalho. O conceito principal da terapia em grupo
é criar vínculos entre os pacientes, fazendo com que eles entendam que os sentimentos em comum podem representar portas de saída. Sentimentos em comum, ou seja, o meu companheiro, a pessoa que está ali do meu lado, um membro do grupo, aquela pessoa que está ali, ela está compartilhando o seu dilema, a sua história de vida, né? E, de repente, ele sente que o seu sentimento se identifica com o sentimento daquela pessoa, né? Então, são compartilhamentos de sentimentos em comum. E isso vai fazer o quê? Isso vai representar portas de saída na busca de soluções para resolver as questões emocionais de cada um. Bom, partilhar as próprias questões é uma maneira eficiente de desenvolver relações sociais, demonstrando seus pontos fracos, ao mesmo tempo que aprende com outras pessoas, né? Então, daí a importância de partilhar suas próprias questões. Como resultado de tudo isso, o paciente desenvolve relacionamentos mais saudáveis, sem precisar de remédios e tratamentos específicos, que podem piorar sua saúde e também o psicológico dele, né, do mesmo. E o quarto benefício da terapia em grupo é a superação tanto da vergonha quanto da insegurança. O paciente vai se sentir natural ali. Por quê? Porque vai haver uma identificação de sentimentos. E nessa identificação de sentimentos, ele vai perceber que não é algo inédito, mas sim algo comum. Tem alguém que está sofrendo a mesma dor que eu, tem alguém que está sofrendo o mesmo sentimento, então eu vou me identificar com aquela pessoa, eu vou criar ali relações. Isso é bastante importante. Então, num ambiente que é acolhedor, conduzido pela psicoterapia, o paciente sentirá segurança para dividir suas vivências com outras pessoas. Isso vai fazer o quê? Isso vai fortalecer tanto a sua autoestima como também a sua autoconfiança. Agora aqui fica uma pergunta. Quando se deve fazer o uso da terapia em grupo? Um dos motivos mais comuns é favorecer a socialização. Quando eu tenho alguém que está passando por algo igual, semelhante a mim, eu me identifico com aquela pessoa. Eu crio uma socialização, ou seja, acontece uma integralização entre as pessoas, onde elas vão se identificar, vão criar laços, através da construção de um espaço seguro, onde os pacientes podem se expor diante de outras pessoas. Dessa maneira, é possível ajudá-los a enfrentar questões como timidez e dificuldades em se relacionarem. Outro aspecto positivo é a possibilidade de ser acolhido e aceito, né? É comum que pessoas que se sintam sozinhas, ao mesmo tempo, enfrentar algum tipo de problema emocional ou transtorno, né? Então a pessoa já está se sentindo sozinha e ela vai se sentir mais solitária ainda ao enfrentar algum tipo de problema tanto emocional quanto algum determinado transtorno que ela já possa estar desenvolvendo em sua vida. Estas sessões têm potencial para ajudar a ultrapassar essa situação ao permitir a troca de experiências com outros que enfrentam situações semelhantes, né? É o que nós acabamos de ver aqui. Pois bem, um benefício que não pode deixar de ser citado
quando se fala em terapia em grupo, é o desenvolvimento de habilidades sociais, né? A pessoa aprende a criar laços, a pessoa aprende a desenvolver relações sociais, né? Habilidades sociais. Mesmo quando esse não é o foco do processo terapêutico, é uma de suas principais consequências, né? De repente estão ali trocando números de telefones, vamos conversar mais sobre o assunto. Eu gostei daquele ponto que você abordou, aquela palavra que você disse me ajudou bastante, trouxe crescimento para a minha vida, trouxe uma clarificação. Agora eu estou me entendendo um pouco melhor, estou compreendendo que é possível haver uma mudança de vida, então nós precisamos conversar mais. É esse o ambiente que se constrói, né? Começa a acontecer na mente desse paciente uma reconfiguração mental, um novo olhar, um novo prisma vem para que ele possa entender que há possibilidade dele sair daquela determinada situação, desenvolver aquele desafio, né? De uma maneira assim mais leve, né? Ultrapassar as barreiras, os obstáculos, enfim. Isso é bastante importante. Pessoas que passam por essa vivência estão mais dispostas a ouvir o outro, né? E também a desenvolver empatia, a comunicar-se com eficiência e a construir relacionamentos mais saudáveis, né? Essa questão do desenvolvimento da empatia, né? Eu estou passando por uma situação, conheço alguém que está vivenciando sentimentos comuns, então eu vou me importar com aquela pessoa, eu vou aprender, vou desenvolver a empatia, eu vou ter o olhar para o outro, o olhar para aquela pessoa que está precisando de ajuda, que está precisando de um direcionamento. Eu vou me identificar, eu vou sofrer com aquela pessoa, o que ela está sofrendo, porque eu tenho meios e formas de, como eu estou sentindo o que ela está passando, eu tenho como ajudá-la, né? Então eu vou estender o meu braço de apoio, eu vou criar uma empatia por aquela pessoa. Vai haver o quê? Uma melhor comunicação com eficiência e a construção de relacionamentos mais saudáveis. Pois bem, quais são os tipos de grupos? Vamos ver aqui alguns. Existem muitas maneiras diferentes de classificar grupos terapêuticos. Vamos nos concentrar em algumas das diferenciações mais fundamentais, especialmente aquelas que se referem à composição e à estrutura do grupo, né? Então vamos lá. O primeiro tipo de grupo é o psicoeducacional e centrado no processo. Os grupos psicoeducacionais visam fornecer aos membros informações e ferramentas para lidar com as dificuldades. Eles podem se concentrar, por exemplo, em patologias como é o caso de grupos psicoeducacionais para familiares de pessoas com psicose ou transtornos bipolares, né? Ou em tópicos específicos, como educação emocional para adolescentes, por exemplo. Por outro lado, os grupos focados no processo, mais próximos das tradições psicodinâmicas e experimentais, né, ou baseado nas experiências, focam na realidade, na utilidade do próprio relacionamento do grupo, para promover a expressão emocional e a mudança psicológica nas pessoas que participam. O segundo tipo de grupo é o grupo pequeno e grande. O grupo terapêutico é considerado pequeno quando é formado por aproximadamente 5 a 10 membros. Nesse grupo, a interação e a coesão, ou seja, a combinação, né, a aliança que acaba se formando, vai fazer o quê? Vai fazer com que
elas se tornem maiores, né? Se intensifiquem. E isso acontece em muitos casos, né? Então, o que acontece aqui? Relacionamentos estreitos são criados, né? O tamanho ideal do grupo, tamanho ideal, né? Falamos aqui do grupo pequeno, mas o tamanho ideal do grupo é entre 8 a 10 pessoas, de acordo com especialistas. Grupos maiores são mais produtivos, mas tendem a facilitar a formação de subgrupos, né? E a divisão de tarefas. Além disso, os participantes de grandes grupos, eles tendem a se sentir menos satisfeitos do que os pequenos grupos. Por quê? Tendo um número menor de pessoas, é mais fácil trabalhar as relações, né, os compartilhamentos, né? O desenvolvimento do grupo, aquilo que vai ser falado, vai haver um aproveitamento melhor, né? Então, grupos grandes tendem a desenvolver ali dentro deles criação de subgrupos, né? Então, vai ficar deixando a desejar às vezes em algumas coisas, mas grupos grandes também funcionam. Agora, há um terceiro tipo de grupo, que é o grupo homogêneo e heterogêneo. A homogeneidade e a heterogeneidade de um grupo pode ser avaliada de acordo com um único critério, como a presença de um único problema ou vários em um mesmo nível geral. Por exemplo, os membros do grupo podem variar de gênero, podem variar de idade, de status socioeconômicos, etnia, etc. Grupos homogêneos tendem a funcionar mais rapidamente, geram mais coesão, ou seja, as pessoas se combinam mais entre si e são menos problemáticos. No entanto, a heterogeneidade, especialmente em distúrbios ou dificuldades específicas, pode ser muito útil por apresentar diferentes alternativas comportamentais. O quarto grupo, para nós concluirmos aqui, é o grupo fechado e aberto. Nos grupos fechados, as pessoas que estão presentes na criação de grupo também estão presentes quando termina, né? Enquanto nos grupos abertos, os membros variam em maior medida, geralmente porque permanecem ativos por mais tempo. Grupos fechados geram maior coesão, mas são mais vulneráveis à saída de membros. Grupos abertos se aplicam, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, em associações, como o grupo de alcoólicos anônimos. Eu fico por aqui e até a próxima aula.